A história começa com o nosso prota, Vikir Van Baskerville, o cão de caça da família Baskerville. O prota foi falsamente acusado de se associar ao clã dos demônios e condenado à morte por guilhotina. No seu último suspiro, antes que a lâmina cortasse sua cabeça, ele jurou que, se tivesse outra chance, se vingaria, e jamais seria um cão de caça novamente. De repente, o prota abre os olhos e se pergunta onde está. Seu corpo está mais pesado, mais redondo. Será que está no inferno? Na grande propriedade da família Baskerville, o patriarca Hugo Lee Baskerville caminha entre os berços, analisando os recém-nascidos. Ele pensa que, dessa vez, não há nenhuma criança especial, nada além de lixo. Mas quando passa pelo berço do nosso prota, algo chama sua atenção. O bebê o encara fixamente. Hugo ri e diz que, pelo menos, aquele lixo era quieto. O prota, ao vê-lo, reconhece instantaneamente quem está diante dele, o principal culpado por sua discriminação e execução. Agora, vendo o patriarca com aparência mais jovem, o prota percebe sem dúvidas, voltou no tempo, ainda como um bebê. Vikir viveu sua vida passada como um cão de caça da família. Nascido de um ramo ilegítimo, recebeu um treinamento brutal em um ambiente hostil. O cão de caça deve ser leal à sua missão, assassinatos, espionagem, emboscadas, todo tipo de trabalho sujo para manter os Baskerville no topo entre as 7 famílias. Enquanto relembra do passado e de como foi morto apenas por ser leal e saber demais, o prota sente o desejo de vingança ferver dentro de si. Mas com o corpo atual, tão fraco e pequeno, não há nada que possa fazer ainda. O patriarca então ordena que uma das criadas o leve ao berço das espadas, um labirinto de lâminas afiadas onde jogam os recém-nascidos. Os que sobrevivem e chegam ao rio Estige, um rio lendário, têm seus corpos transformados em ferro. Mas há um limite, apenas os primeiros a chegar recebem essa bênção. Nosso prota encara as lâminas e segue em frente, dizendo para si mesmo que, na vida passada, não teve essa chance, mas desta vez seria diferente. Ao cair no rio, sente a água penetrando a pele e os ossos, queimando e fortalecendo tudo por dentro. Mesmo com a dor insuportável, ele resiste, pensando que precisa aguentar, custe o que custar. Na margem, os lacaios do patriarca começam a se preocupar. O bebê já está há muito tempo dentro do rio. Hugo ri e pergunta ao chefe dos mordomos: Barry, quantos minutos se passaram? Barry responde: já faz 7 minutos desde que ele entrou, senhor. Hugo diz que já é hora de tirá-lo de lá. Mas o prota, ao ouvir a voz de Hugo, se recusa a sair e continua mergulhado, engolindo a água do rio até perder a consciência. Prestes a desmaiar, é puxado pelo pé pelo próprio Hugo, que se surpreende ao ver que o bebê já havia desenvolvido dentes. Qual o nome dele? Pergunta o patriarca. Vikir Van Baskerville, senhor, responde Barry. Hugo sorri e diz: então nasceu um filho muito ganancioso. Nos pensamentos o prota apenas diz: aproveite enquanto pode, Hugo, porque a partir de agora vou afiar meus caninos em silêncio, e quando chegar a hora certa, arrancarei sua cabeça e destruirei a família Baskerville com minhas próprias mãos. Ao abrir os olhos, nosso prota desperta no berçário. Ele percebe imediatamente que sobreviveu ao desafio e conseguiu absorver o rio Sting com sucesso. De repente, uma criada entra carregando um pequeno baú de presente. Ela o coloca ao lado do berço enquanto murmura confusa por que a madame daria algo daquele tipo a um simples bebê. Ao ouvir que o presente vinha diretamente da madame, Vikir fica intrigado. Momentos depois, o baú se abre sozinho, e de dentro dele rastejam 2 mambas de sangue. Ao perceber que a madame havia lhe enviado víboras venenosas, o prota age instintivamente, agarra as 2 com as próprias mãos e, usando uma força descomunal, dilacera ambas, matando-as antes que o ataquem. Na manhã seguinte, quando as babás chegam para cuidar das crianças, se deparam com a cena de Vikir dormindo tranquilamente em meio aos cadáveres decapitados das víboras. A notícia chega rapidamente ao patriarca, que, furioso, ordena que todas as babás de plantão naquela noite sejam torturadas e executadas. Para todos, o motivo do ataque das víboras permanece um mistério, menos para o jovem Vikir. A cena corta para 8 anos depois. Vikir está sentado na sala de aula enquanto o professor explica os níveis de esgrima. Quem ainda não consegue imbuir mana na espada é um iniciante em espada. O nível em que se consegue infundir um pouco de mana na lâmina é o perito em espada. Quando a lâmina emite mana como uma aura líquida, chamam de especialista em espada.
E o último nível, quando a aura é sólida e pode mudar de forma livremente, é o Mestre de Espadas, estágio em que Hugo Baskerville se encontra. Ao ouvir isso, Vikir pensa que precisa recuperar o poder que tinha em sua vida passada antes da cerimônia da maioridade. Enquanto o prota se perde em pensamentos, o professor o observa. Ele sabe que Vikir adquiriu um corpo excepcionalmente forte depois de mergulhar por 7 minutos no rio Stygia, e acredita que bastaria ensinar uma única coisa para que Vikir aprendesse 100. Ele reconhece que o prota é extremamente superior aos outros e imagina o quanto o patriarca ficaria feliz com esse progresso, sem perceber que Vikir está, na verdade, calculando quanto tempo levaria para assassinar Hugo. A cena muda. Vikir é empurrado e insultado pelos trigêmeos High Bro, Mid Bro e Low Bro. Eles dizem que não acreditam nos rumores sobre ele. O prota os reconhece imediatamente como o tridente de Hugo Baskerville, os mesmos irmãos que o esfaquearam enquanto ele tentava fugir após ser difamado em sua vida passada. Revelando seu ódio por Vikir, os trigêmeos o cercam. Um deles aponta uma lâmina e provoca, dizendo que se os rumores fossem verdade, ele não teria medo de uma simples adaga. Outro surge atrás de Vikir e tapa sua respiração, fazendo um desafio. Se você aguentar 3 minutos sem respirar, eu como a minha própria mão. Então Vikir decide brincar com eles. 1 minuto se passou. 3 minutos se passaram. Os trigêmeos começam a perceber que talvez os rumores sobre Vikir não fossem exagero. Quando 10 minutos se passam, eles finalmente entendem a verdade. Assim que tiram a mão da boca de Vikir, percebem algo estranho. O prota os encara com um sorriso diabólico. E então notam, ele arrancou o dedo do irmão com a própria boca. Ué, diz Vikir com um sarcasmo gelado, você não ia comer a sua própria mão? Hybro, desesperado, tenta acalmar o irmão ferido e o puxa para levá-lo para ser tratado. Mas Vikir o corta com uma voz fria. Quem deixou vocês saírem? Tomado pelo ódio, Hybro avança e apunhala Vikir com toda a força, exigindo respeito e lembrando que é mais velho, mas o golpe não causa efeito algum. O corpo de ferro de Vikir simplesmente ignora a lâmina. O prota sorri. Parece que vocês esqueceram, somos Baskerville. Aqui talento e poder valem mais do que idade. Vikir desarma o irmão com facilidade, o segura pelo braço e enquanto uma aura sombria se espalha ao redor, completa. Agora, vamos nos divertir até o fim.